que você é uma pessoa machucada, que gosta de dominar, você quer tudo do seu jeito, tá? Você gosta de ter, de alguma maneira, o total controle dos relacionamentos. É como se você desconfiasse das outras pessoas. Olá, gêmeos! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Gêmeos. Para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no signo de Gêmeos, talvez os conselhos sirvam para você. Lembrando que essa leitura é geral, intuitiva, é uma leitura temporal que não vai ressoar com todo mundo, então conecte-se somente àquilo que faz sentido para você. Vamos lá para a energia de Gêmeos. Vou tirar 10 cartas para Gêmeos. Lembrando que no primeiro comentário deixo fixado aí o meu contato, meu número de WhatsApp. Caso você precise agendar uma consulta particular, entre em contato comigo. Ok? 10 cartas para Gêmeos e agora fundo do deck. O que aparece aqui? Olha só, a nova era. Qual é a nova era para Gêmeos? Muitas figuras da corte aqui. Olha, Gêmeos, sai a primeira carta como a abundância, né? É uma carta que fala sobre relações que são prósperas em vários âmbitos. Depois eu consigo clarificar melhor, porque saíram muitas figuras aqui da corte, né? Não sei se é no âmbito emocional, se é um relacionamento afetivo ou se é no trabalho, né? Talvez para uma parcela seja trabalho, para outra parcela seja relacionamento afetivo, né? Relações amorosas. Mas sai aqui a carta da abundância e um cavaleiro de espadas no bloqueio cruzando o caminho. E é interessante que o cavaleiro aqui, ele é par da rainha de espadas, né? Vem uma energia para mim, como saiu o cavaleiro no bloqueio, que houve algum tipo de corte, né? De ruptura. Porque esse naipe, ele traz em si uma questão de desequilíbrio. Porque veja, o cavaleiro aparece com duas espadas lutando e cruzando o céu, né? Enquanto a rainha com uma espada, ela corta a cabeça de um homem. Então, a carta da abundância, ela pressupõe que haja uma energia de reciprocidade, de equilíbrio entre as trocas. E sai o cavaleiro no bloqueio, mostrando muito afinco, né? Espadas em dobro. E no mental, a rainha cortando a cabeça de um homem. Então, de alguma maneira, houve um desequilíbrio entre as trocas aqui, né? Que mexeu com essa abundância, com isso que era próspero, seja no campo profissional, seja no campo amoroso. No inconsciente, um cavaleiro de ouros. Então, eu vou pedir para clarear mais essa questão do cavaleiro de ouros nesse inconsciente. Do que seria isso? Porque saem muitas pessoas aqui representadas. Quem é o cavaleiro de ouros? A disputa. Ok. Me parece que alguém do passado clareou mais para mim. Aqui é uma questão de namoro, casamento, tá? Para quem é do lado, para quem é a relação de afeto, né? Um casamento aqui, mas foi cortado e existe um homem no passado, no inconsciente aqui dessa pessoa, dessa mulher ou dessa energia feminina, tá? Sai a carta da disputa, é como se essa pessoa tivesse dividida. Ainda gosta, ainda pensa,
ainda carrega uma história inacabada do passado no seu inconsciente, tá? Sai a carta da saciedade no seu histórico, é como se fosse um esgotamento, aquilo que você tinha que viver com esse par, você viveu, mas no seu inconsciente você carrega essa história mal acabada do passado, eu não sei se é primeiro namorado, se é um ex-marido, porque falta esgotar essa história para que ele consiga sair do seu inconsciente, né? Você só esgotou a história atual, mas existe ainda essa disputa. E o tarô pede que você eleve, que você amplie a sua consciência, tá? Aqui fala sobre você ter conhecimento, olhar de um modo como você nunca olhou antes, revisitando essas questões, tá? Isso que aconteceu mais recente, provavelmente uma separação, né? Esse esgotamento do relacionamento atual. Muita coisa você projetou desse relacionamento que ficou pelo caminho. Então, o tarô exige que você revise essa questão de relacionamentos na sua vida. E sai aqui a rainha de ouros, de paus, desculpe, a rainha de paus, mostrando que você é uma pessoa machucada, que gosta de dominar, você quer tudo do seu jeito, tá? Você gosta de ter, de alguma maneira, o total controle dos relacionamentos. É como se você desconfiasse das outras pessoas e você acaba sendo uma pessoa reativa em muitos momentos. Se as coisas não saem como você quer, ou se a outra pessoa não cumpre as expectativas que você tem. Às vezes a pessoa nem prometeu algo, mas você tem tanta expectativa nela, você acaba exigindo demais e controlando demais, tá? Ao seu redor, o imperador. Então, aqui mostra, é uma energia bastante próxima, né? Uma energia bastante parecida de alguém ao seu redor. Pode ser, inclusive, esse cavaleiro de ouros aqui do passado, porque vocês não estão juntos, mas a pessoa orbita, né? Ou então é o ideal. Sabe quando você tem um relacionamento e, de alguma maneira, você coloca aquela pessoa como padrão? Então, me parece que nesse inconsciente você colocou esse cara como sendo o padrão do homem, que seria o cara ideal, o seu fechamento. E aqui você, como rainha de paus, tendo uma energia muito parecida, né? Mas isso aqui não aconteceu, é como se você estivesse idealizando. E, obviamente, nenhum outro homem, nenhum outro cara vai ser capaz de estar no seu parâmetro, porque você colocou como uma meta, né? Sabe aquelas pessoas que dizem, ah, ele é legal, ele é bonzinho, mas ele não é que nem o fulano de tal? Vem muito essa energia aqui para mim, nessa mesa, né? Uma mesa truncada, mostrando assim, como se fosse uma leitura em paralelo, do agora com o passado. Você tá vivendo agora, mas sempre com o olho no retrovisor, vendo o seu relacionamento antigo e buscando esse homem como padrão de tudo aqui ao seu redor, e ninguém vai se encaixar, porque não existe isso, né? Eu tô levando a leitura por esse caminho, porque aqui fala da necessidade, né, e do desejo de você andar. A carta do carro fala assim, olha, você tem que sair desse padrão, sai dessa história. A sua vida precisa andar nesse sentido, porque você ficou presa nisso. E terminou com interferência, ou seja, o passado, esse inconsciente, a figura desse homem, não tem como você reviver o passado. Para algumas pessoas, inclusive, essa figura masculina aqui pode ser alguém que você namorava, que você gostava e que essa pessoa faleceu já há um tempo. Sabe quando fica aquela coisa assim, a história não teve um final? E aí você fica comparando, essa palavra que estava me faltando, você fica comparando quem você conhece com aquele que você viveu. E existe essa interferência aqui do passado, tá? O tarô pede uma nova era nesse sentido. Isso tudo aqui você tem que fechar. Você precisa botar uma pedra em cima desse assunto.
né? Eu vou aprofundar essa questão para você, geminiano e geminiana. Por que que o passado interfere tanto? Perguntar para o tarô, por que que o passado está interferindo tanto nessa questão que me parece muito mais amorosa? Qual é a relação do passado na vida de Gêmeos? Olha, esse As de Espadas aqui tá falando de uma abertura, é como se você tivesse enfiado isso na sua cabeça. Você colocou essa história e você sempre busca encaixar essa história na sua vida, né? Esse passado. Você se lança com afinco, você, digamos, você quer viver a sua vida, mas no seu mental, porque aqui essa carta do As de Espadas fala de um ato de fé. E a fé também, às vezes, é uma crença. E pode ser uma crença limitante nesse sentido. Porque existe sempre um extravasamento aqui do emocional. Essa carta, não tem uma carta que fale de gatilhos, mas nessa configuração, é como se você tivesse uma escassez no passado, aquilo que você queria viver, você não conseguiu viver completamente, ou você viveu por um curto período, né? Você sentiu aquele gostinho bom daquele amor que você queria, e aí você fica jogando isso em cima das outras pessoas, né? Que não são exatamente aquilo que você viveu. E que elas não podem cumprir ou substituir, né, esse parceiro que você teve. Me fala mais, Tarô, sobre o emocional dessa pessoa de Gêmeos. Fica um príncipe aqui, né, mostrando a abertura. É como se faltou no passado a abertura para você viver o que você tinha que viver com essa pessoa. E vocês tinham, é como se fosse alma gêmea, um tipo assim de conexão que parece que os dois tinham os mesmos gostos, até nas diferenças vocês se complementavam. Então você carrega muito essa questão do seu emocional, daquilo que você queria viver ou do que você viveu no passado e que agora não tem mais. Deixa eu arrumar o tarô aqui. Pergunto para Gêmeos agora, para o tarô, essa nova era, o que Gêmeos pode esperar desse novo movimento na vida? Precisa superar aqui, Gêmeos. O novo vem, o sol tá brilhando, vem a carta dos amantes, novas parcerias, mas veio também a derrota. Como que pode ser uma nova era e fechar com essa carta da derrota? O que Gêmeos não está vendo nesse momento que interfere nessa nova era da sua vida? O que interfere? Ó, a falta do corte. A carta do universo é o último arcano maior e ela fala sobre, é o capítulo final que você escreve e você vira a página. Duas foices, olha só, Gêmeos. O ceifador, né? A carta da morte. Enterre seus mortos aqui, Gêmeos. Aquilo que ficou para trás precisa de finalização. Você está arrastando uma história desnecessariamente. Ó, o sol brilhando, você tendo possibilidade de novas parcerias no amor, mas a derrota tá ligada a essa falta de término, a ausência de finalização dessa história que você teve como padrão. E aí sim você encontra a paz. De alguma maneira você tem que finalizar isso, Gêmeos. Se a pessoa com a qual você se identificou no passado, que você viveu essa história, que teve um amor que foi interrompido por alguma questão, uma fatalidade, alguma coisa assim aconteceu, você precisa fazer algum tipo de ritual para você se desconectar disso, tá? Vou tirar só mais uma carta para finalizar aqui. Ó, a carta da Imperatriz.
Tão interessante isso, né? Porque tinha saído aqui o imperador ao seu redor, né? E eu tinha falado que vocês têm um fechamento como almas gêmeas. Então, você que ficou, você tem que de alguma maneira se despedir, fazer algum ritual para se desconectar dessa energia, tá? A sua vida acontece aqui, você está encarnada, você tem que seguir a sua vida. E essa pessoa, tô falando isso para quem, né, se identificou na sua história que o seu par romântico faleceu ali, né, no passado e teve algo que não foi finalizado, né? Foi um desfecho inesperado, digamos assim. Você precisa exatamente essa palavra. A finalização é dar um desfecho. Então, eu não sei se você, qual a sua religião, mas você pode mandar rezar uma missa para essa pessoa, ou se ela está enterrada, você pode ir ao cemitério, acender uma vela, se despedir, fazer algum ritual nesse sentido, tá? Isso já vai te ajudar a se desconectar dessa história para sua vida andar, porque senão você vai sempre usar o passado como uma muleta e esse passado vai interferir nas suas escolhas atuais e naquilo que você poderia viver de muito bom ainda, né? E você pode viver assim, gêmeos. Então, pense nisso, leve esses conselhos para o seu coração, se fazem sentido para você. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. E assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.